Você já percebeu que alguns homens mais velhos entram em qualquer lugar e, mesmo em silêncio, chamam atenção? Eles não são os mais falantes, nem os mais bonitos, nem os que se vestem com mais destaque. Mas ainda assim, há algo neles que prende o olhar. Um magnetismo silencioso. Um tipo de presença que fala antes mesmo de qualquer palavra. Essa é a beleza da maturidade bem vivida. Com o tempo, os homens que realmente se observam e se desenvolvem descobrem que o jogo da atração não está na performance, mas na postura. Não está no que é gritado, mas no que é transmitido no silêncio. O verdadeiro poder está no não dito. Neste vídeo, vamos explorar exatamente esses comportamentos invisíveis, sutis, discretos, mas extremamente impactantes, que tornam um homem mais velho profundamente atraente. Não estamos falando de fórmulas prontas ou de dicas superficiais. O que você vai ver aqui é psicológico, comportamental e, acima de tudo, real. Prepare-se para identificar atitudes que talvez você já pratique, mas nunca entendeu o poder que elas têm. Ou, se ainda não pratica, está na hora de começar. Porque uma coisa é certa: quando você domina esses comportamentos silenciosos, não precisa pedir atenção. Ela vem naturalmente até você. Em um mundo barulhento, onde todo mundo quer provar alguma coisa, o homem que permanece calmo se torna automaticamente intrigante. A mulher que observa percebe esse tipo de homem sem esforço, porque ele não compete por atenção, ele apenas existe com firmeza. E é aí que mora o encanto. O silêncio não é ausência de comunicação. Pelo contrário, ele é uma das linguagens mais poderosas da maturidade. O homem que domina o silêncio não precisa falar para se impor. Sua expressão serena, seu corpo relaxado e seus movimentos controlados transmitem mais segurança do que 1000 palavras jogadas ao vento. Esse tipo de calma não é apatia, é autocontrole. É o resultado de anos enfrentando pressões, erros, perdas e aprendizados. E quando essa experiência se reflete no modo como um homem lida com situações sociais, o efeito é magnético. Enquanto os outros reagem com impulsividade, ele permanece centrado. Enquanto os mais jovens tentam provar valor, ele já sabe o valor que tem. Imagine uma situação simples, uma discussão em grupo. Enquanto todos elevam o tom e tentam vencer no grito, o homem maduro escuta, observa e só fala quando necessário. E quando fala, todos prestam atenção. Porque a sua calma carrega peso. E peso é sinônimo de presença. Esse tipo de postura não apenas impressiona, ele gera respeito, confiança e curiosidade. A mulher que valoriza um homem de verdade reconhece na calma silenciosa um poder raro. É como se ele soubesse de algo que os outros ainda não descobriram. Não é sobre ser o mais alto, o mais forte ou o mais bonito. É sobre como você caminha, como olha, como se posiciona. Um homem mais velho que domina sua postura física carrega uma autoridade silenciosa que é percebida antes mesmo de abrir a boca. Sua presença anuncia quem ele é, sem precisar dizer nada. Mulheres, em geral, são muito sensíveis a detalhes corporais, ombros relaxados, passo firme, olhar direto. E diferentemente dos mais jovens, que muitas vezes exageram na tentativa de parecer confiantes, o homem maduro conquista pela contenção. Ele não precisa inflar o peito ou ocupar espaço de maneira forçada. Ele apenas ocupa seu lugar com naturalidade. Imagine a seguinte cena: 2 homens entram em um café. Um está acelerado, olhando o celular, tenso, disperso. O outro caminha devagar, observa o ambiente, cumprimenta o atendente com um aceno sutil e se senta com calma. Qual deles chama mais atenção? O segundo, sem dúvida. E por quê? Porque ele domina o próprio espaço. Ele não entra tentando provar algo, ele já sabe o que representa. A postura diz: eu estou bem comigo mesmo. E esse tipo de mensagem silenciosa desperta respeito e admiração. Quando um homem transmite essa energia, tudo ao redor responde de forma diferente. As pessoas ouvem com mais atenção, se aproximam com mais cuidado e o tratam com um grau extra de consideração. E isso não tem nada a ver com roupas caras ou aparência exagerada. É a presença que comunica valor. Uma postura que combina firmeza com serenidade mostra que o homem não está no ambiente para competir. Ele está ali porque quer, e isso é o suficiente. A verdadeira influência de um homem maduro não está enquanto ele fala, mas no que ele escolhe dizer.
e, principalmente, no que ele decide não dizer. Quando um homem fala pouco, mas com intencionalidade, cada palavra sua ganha peso. E isso o torna memorável. A maioria das pessoas se comunica com ansiedade, tentando preencher silêncios e evitar desconfortos. Já o homem que se sente confortável com o próprio silêncio transmite domínio. Ele não se precipita, não fala por impulso. Ele observa, escuta de verdade e só entra na conversa quando percebe que pode agregar algo. E quando fala, as pessoas prestam atenção. Essa capacidade de filtrar o que merece ser dito é uma forma de sabedoria emocional. Em vez de tentar parecer interessante, ele prefere ser interessado. Ele escuta com os olhos, com o corpo, com presença total. Isso cria um tipo raro de conexão, especialmente com mulheres que buscam mais do que conversa superficial. Imagine um diálogo entre um homem e uma mulher em um encontro. Enquanto a maioria se apressaria para impressionar, o homem maduro apenas sorri, faz uma pergunta certa, ouve com atenção e responde com calma. Sem exageros, sem pressão. Isso transmite segurança, sofisticação e, acima de tudo, autenticidade. Menos palavras, mais impacto. Esse é o segredo. Quando você entende que não precisa disputar espaço verbal para ser notado, você começa a falar apenas o necessário. E isso, paradoxalmente, te torna inesquecível. Entre todas as qualidades que tornam um homem mais velho atraente, poucas são tão poderosas quanto a sua independência emocional. E atenção, não se trata de ser frio ou distante, mas de não depender da validação externa para se sentir bem consigo mesmo. O homem que é emocionalmente autossuficiente não vive reagindo à opinião dos outros. Ele não precisa da aprovação constante de uma mulher para se sentir homem, nem precisa de atenção o tempo inteiro para se sentir desejado. E é exatamente isso que o torna desejável. A ausência de necessidade é lida, psicologicamente, como abundância. As mulheres percebem rapidamente quando um homem está desesperado por atenção. Ele se mostra demais, elogia em excesso, tenta agradar a todo custo, e com isso, perde valor. Já o homem maduro, que conhece sua própria companhia e sabe ficar em paz com o silêncio e a solidão, emite outra energia. A de que ele está com você porque escolheu estar, não porque precisa. Essa postura é rara. Em uma era em que tantos vivem conectados a likes e validações instantâneas, encontrar alguém que não se curva à carência emocional se torna magnético. É um sinal de domínio interno, de maturidade emocional. Quando um homem não se abala com o silêncio de uma mensagem, quando não entra em jogo emocional por ciúmes ou insegurança, ele se destaca. Ele não é indiferente, ele é estável. E essa estabilidade é profundamente atraente. Ela transmite que ele é um porto seguro, não um campo de batalha emocional. Quando se trata de atratividade masculina, o estilo pessoal não é apenas estética, é comunicação silenciosa. E o homem mais velho que compreende isso opta, quase sempre, por uma elegância discreta, onde a sofisticação não grita, mas sussurra com confiança. Enquanto muitos se perdem na ostentação de marcas, acessórios chamativos ou combinações exageradas, o homem maduro entende que menos é mais. Ele não precisa provar que tem bom gosto, ele apenas tem. E o resultado disso é que, sem esforço aparente, ele transmite autoridade, refinamento e atenção aos detalhes. Essa simplicidade sofisticada está nos cortes limpos, nas cores neutras, nos tecidos de qualidade e no ajuste certo. Mas vai além das roupas. Está no cabelo bem cuidado, na barba bem aparada, ou ausente por escolha, na higiene impecável, no perfume que marca sem invadir. Tudo comunica algo. E ele sabe disso. E aqui está a chave. O estilo não serve para chamar atenção, mas para refletir identidade. O homem atraente não segue tendências. Ele constrói uma presença visual coerente com sua personalidade. Ele sabe que uma camisa bem escolhida diz mais sobre sua segurança do que um relógio caríssimo jamais dirá. Além disso, a maneira como ele se move com esse estilo importa. Um homem pode vestir algo simples, mas se carrega aquilo com naturalidade e postura, o impacto é imediato. E as mulheres percebem. A estética alinhada ao comportamento revela que ele tem critério, gosto e, acima de tudo, que ele se conhece. Existe uma diferença enorme entre ser transparente e ser previsível. O homem maduro e atraente entende que não precisa se expor por completo para se conectar.
Na verdade, ele sabe que guardar certos aspectos da sua vida, das suas opiniões e da sua história cria um tipo de tensão silenciosa, um mistério que convida a mulher a querer saber mais. Esse não é um mistério forçado, construído por joguinhos. É o resultado natural de alguém que tem profundidade e sabe que não precisa se explicar o tempo todo. Suas camadas se revelam aos poucos, no ritmo certo, conforme a confiança cresce. E isso, para muitas mulheres, é irresistível. Homens que falam demais sobre si logo no início, que tentam expor todos os feitos, experiências e dores de uma vez só, muitas vezes não percebem que estão anulando o espaço da curiosidade. Já o homem que compartilha com leveza, mas guarda nuances, um silêncio bem colocado, uma história contada pela metade, torna-se enigmático, instigante. A profundidade também se revela pelas perguntas que ele faz. Em vez de buscar falar sobre si, ele escuta, observa, investiga. Ele presta atenção nos detalhes, conecta pontos e responde com calma. Isso mostra não só inteligência emocional, mas uma mente atenta e refinada. O mistério, nesse caso, não é ausência de informação, é presença de controle. O homem que domina sua narrativa permite que a mulher vá descobrindo quem ele é no tempo certo. E quando ela sente que há ainda mais a descobrir, ela se mantém conectada. Porque o que é previsível demais, se torna descartável. Mas o que é revelado aos poucos, se torna inesquecível. Nada é mais magnético do que um homem que sabe exatamente no que acredita, e vive de acordo com isso. Quando um homem maduro estabelece seus próprios valores e os mantém com firmeza, ele transmite uma força interior que nenhuma aparência ou técnica de sedução consegue substituir. Essa firmeza de princípios não precisa ser verbalizada com frequência. Na verdade, ela é percebida nas escolhas cotidianas, como ele trata os outros, como reage a injustiças, como lida com situações de pressão ou tentações. São nesses momentos que seu caráter silenciosamente se revela e impressiona. As mulheres mais maduras ou emocionalmente despertas não se sentem atraídas apenas por aparência ou status. Elas procuram homens com identidade sólida. E isso passa, inevitavelmente, pelos valores que esse homem carrega. Honestidade, responsabilidade, lealdade, coragem. Quando essas qualidades são vividas de verdade, elas saltam aos olhos. Um exemplo prático. Imagine que uma mulher observa a forma como um homem se comporta quando é contrariado. O jovem inseguro reage com raiva, sarcasmo ou fuga. O homem maduro ouve, analisa, e se mantém firme sem ser agressivo. Ele tem opinião própria, mas não impõe. Ele se posiciona, mas não ataca. Essa postura o torna admirável. Ter valores inegociáveis não significa ser inflexível, mas ter clareza sobre o que é essencial. E essa clareza comunica um tipo de autoridade silenciosa que impõe respeito, desperta confiança e cria uma conexão muito mais profunda do que qualquer estratégia de conquista superficial. Uma das qualidades mais escassas, e por isso mais valiosas, em um homem maduro é a sua capacidade de estar totalmente presente. Quando ele está com alguém, ele está ali por inteiro. Sem distrações, sem ansiedade, sem olhar perdido no celular ou nos próprios pensamentos. E essa presença, por si só, é uma forma de atração. A maioria das pessoas vive presa ao passado ou ansiosa pelo futuro. Já o homem centrado vive o agora com intensidade serena. Ele escuta sem interromper, observa com atenção e responde com pausa. Ele não corre para preencher silêncios porque sabe que o silêncio também é parte do diálogo. Isso gera uma atmosfera onde a mulher se sente realmente vista, e não apenas ouvida. Esse tipo de conexão não exige esforço teatral. Não é preciso exageros, nem dramatizações. É simples, ele está ali porque escolheu estar, e está inteiro. Isso transmite segurança, maturidade e interesse verdadeiro. Ao lado de um homem assim, uma mulher se sente importante, não por causa de elogios, mas porque ele demonstra, com ações, que ela tem valor. Estar presente também significa não tentar controlar o rumo da conversa ou forçar intimidade. Ele permite que o encontro siga seu ritmo natural. Isso gera confiança, porque não há pressa, não há manipulação, não há necessidade de impressionar. Apenas um encontro entre dois seres conscientes de si. E quando essa presença se torna hábito, ela transforma os relacionamentos. A mulher não sente apenas desejo,
ela sente calma, conexão e respeito. E esse é um dos maiores diferenciais do homem maduro, sua capacidade de se tornar inesquecível por aquilo que ele não força, mas simplesmente é. Em uma era onde tudo parece visual e imediato, poucos percebem o quanto a inteligência ainda é um dos traços mais atraentes que um homem pode cultivar. Não se trata de ter um diploma ou falar difícil. É sobre ter visão de mundo, curiosidade contínua, pensamento próprio e, acima de tudo, saber expressar isso com clareza e humildade. O homem mais velho que cultiva sua mente carrega consigo um tipo de beleza que não desaparece com o tempo. Ela se aprofunda. Mulheres emocionalmente maduras se sentem estimuladas por conversas que vão além da superfície. Elas desejam conexão que ultrapasse o físico e alcance o intelectual, o emocional e até o espiritual. E o que mais atrai nesse tipo de homem não é o quanto ele sabe, mas como ele usa esse saber. Ele não precisa se exibir, nem corrigir os outros para mostrar que entende. Pelo contrário, ele escuta com interesse, compartilha com generosidade e aprende com qualquer pessoa, mesmo que tenha décadas de experiência. Essa inteligência refinada se revela também na forma como ele enxerga a vida. Suas opiniões são bem fundamentadas, mas ele sabe ouvir pontos de vista diferentes. Ele tem senso crítico sem arrogância. E isso cria uma sensação de profundidade rara, quase magnética. Quando uma mulher se senta com um homem que a faz pensar, rir e refletir em uma única conversa, ela sai transformada. Não pela aparência dele, mas pela maneira como ele a fez se sentir, desafiada, respeitada, inspirada. E esse é o tipo de atração que não se esquece com o tempo. Pelo contrário, só cresce. No fim das contas, o homem mais velho que se torna naturalmente atraente não é aquele que tenta impressionar, mas aquele que aprendeu a simplesmente ser. Ele não se perde em fórmulas, não força presença, não vive em busca de aceitação. Ele construiu a si mesmo com tempo, quedas e escolhas, e isso transparece em cada gesto, em cada silêncio, em cada palavra bem colocada. Sua força não está no volume da sua voz, mas na coerência entre o que diz e o que faz. Sua beleza não se limita ao espelho, mas à forma como ele enxerga o mundo. Seu charme não vem de uma técnica ensaiada, mas da calma de quem não precisa provar nada para ser notado. E isso é raro. É por isso que ele atrai sem correr atrás, conquista sem prometer demais e marca presença mesmo depois de ir embora. Para quem está buscando se tornar esse tipo de homem, a resposta não está fora, está dentro. É preciso cultivar valores, desenvolver domínio emocional, investir em presença, refinar a mente e, principalmente, se tornar alguém de quem você mesmo se orgulha. O magnetismo verdadeiro nasce aí, no respeito por si mesmo. E quando um homem alcança esse estágio, ele se torna um ponto de estabilidade em um mundo caótico. Não por ser perfeito, mas por ser inteiro. E é esse tipo de homem que, mesmo em silêncio, jamais passa despercebido. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.